Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conjunto de notas teológicas que exploram um conceito fascinante: como é viver a vida a partir de uma perspectiva da eternidade. A grande sacada aqui é que o jeito como a gente enxerga o tempo pode transformar, sim, completamente o jeito que a gente vive. E para a gente já começar a pensar, olha só essa citação que é a base de tudo. Ela sugere que existe, dentro de nós, um anseio natural pela eternidade. É um ponto de partida filosófico que vai dar o tom de todo o material que a gente vai explorar agora. Certo? Então vamos entrar na primeira parte. É aqui que a fonte começa a construir a ideia de enxergar a vida não como uma linha que tem um fim, mas através das lentes daquilo que é eterno. Beleza, mas o que é eternidade nesse contexto, afinal? Como a gente está vendo, a definição é de um tempo infinito, uma existência que vai além das nossas limitações. É a realidade de Deus, né? Segundo o Salmo 90. Ter isso em mente é, olha, fundamental para tudo que vem a seguir. Agora, o que é muito interessante aqui é como a fonte conecta essa perspectiva eterna com a sabedoria. E não é só sobre ter conhecimento, mas sobre saber aplicar esse conhecimento no dia a dia. A frase contar os nossos dias não é sobre ficar pensando na morte, mas sobre valorizar cada momento à luz da eternidade. Isso muda as prioridades, não é? E a fonte deixa claro, essa sabedoria toda tem sua raiz no temor a Deus. Vamos seguir em frente e ver onde isso vai dar. A próxima sessão entra num tema que a fonte considera, assim, de extrema importância: a diferença entre o que seria uma fé genuína e uma fé, digamos, superficial. Isso, claro, levanta uma pergunta essencial. Se existem esses dois tipos de fé, como é que a gente identifica cada uma? O argumento da fonte é que não é pelo que se fala, mas pelo que se faz. Vamos ver os detalhes disso. Olha, esse slide aqui mostra essa divisão de um jeito muito claro. De um lado, a fé verdadeira, que, segundo a fonte, aparece em ações, numa vida transformada, nos bons frutos. Do outro lado, a fé falsa, que pode até usar o discurso certo, mas as ações e os desejos continuam ligados ao mundo. É uma distinção que convida a gente a olhar para além das palavras, para a evidência concreta na vida de alguém. Uma distinção baseada em fatos, não só em declarações. E aqui tem um ponto linguístico que é fundamental. A palavra grega kurios, a fonte faz questão de destacar que no contexto original, chamar alguém de Senhor era uma declaração de submissão total. Ou seja, dizer Jesus é Senhor é, na sua essência, um ato de rendição, e não um simples título de respeito. Isso tudo nos leva, então, para a base de toda essa ideia. A fonte identifica um conceito como sendo o alicerce essencial para a verdadeira sabedoria e fé, o tal do temor do Senhor. Mas por que essa urgência toda em falar de temor e submissão hoje em dia? Bom, para dar um contexto, a fonte cita um dado que considera bem preocupante. Uma pesquisa que indica que 69% dos evangélicos nos Estados Unidos não acreditam que Jesus seja o único caminho para a salvação. A fonte usa esse número para argumentar que os fundamentos da fé podem estar se perdendo, o que torna essa discussão sobre o temor do Senhor não só teológica, mas absolutamente crítica. E aí, como uma resposta para essa percepção de crise, a fonte volta para esse princípio tão antigo. A sabedoria de verdade, aquela que nos alinha com a eternidade, começa aqui, com a reverência e um respeito profundo por Deus. Mas o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? É importante entender que esse temor não é um medo que paralisa. É mais um respeito profundo. Como a gente vê aqui, é um alinhamento de valores: amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. É uma obediência que não espera ser conveniente e que, segundo a fonte, funciona como uma força que purifica. No fundo, é o que serve de bússola para as decisões grandes e pequenas, nos afastando do que é errado. Com essa base bem estabelecida, a análise começa a olhar para as consequências eternas. E é aqui que a gente entra na parte do julgamento final. A fonte fala de dois tipos de julgamento. O primeiro é o que a gente vê aqui, o juízo eterno. De acordo com a interpretação apresentada, este é um julgamento sobre o destino final daqueles que não creem, e é baseado na presença ou ausência do nome de alguém no livro da vida. Já o segundo é bem diferente. O Tribunal de Cristo, ou Bema, é descrito como um julgamento para os crentes. O ponto-chave aqui é que não se trata de decidir quem é salvo, porque a salvação já estaria garantida. A questão é outra: é avaliar a qualidade e a motivação por trás das obras feitas em vida. Essa metáfora que a fonte usa é muito poderosa, né? Pensa assim, a vida de alguém é como uma construção. O fundamento é Cristo. As ações e as motivações são os materiais.
Alguns são duráveis, como ouro e prata, outros são temporários, como madeira e palha. O fogo do julgamento vai revelar a qualidade real do que foi construído. Isso quer dizer que o jeito que se vive importa e muito, e pode resultar em recompensa ou em perda. E só para a gente ter uma ideia do nível de detalhe dessa avaliação, a fonte destaca essa passagem. Pensa só nisso. A ideia é que nada passa batido, nem mesmo as palavras ditas sem pensar. Tudo entra nessa contabilidade final. Depois de falar sobre a seriedade do julgamento, a análise muda o foco para a esperança final. E esta última seção se concentra na visão da fonte sobre o destino eterno dos fiéis. Com essa passagem, a fonte começa a descrever como seria esse destino celestial. Não é só um lugar, mas uma chegada a um centro de vida, de comunidade e da presença de Deus. E aqui a gente tem os detalhes dessa esperança. A fonte resume uma visão de transformação completa, um novo corpo, uma nova natureza parecida com a de Cristo e uma criação inteiramente nova. É um destino que não é apenas individual, mas coletivo, onde, segundo essa visão, as nações participam da luz de Deus. E para fechar essa nossa análise, a gente fica com essa pergunta, que é inspirada no material. A fonte usa aquela metáfora de uma corrida, certo? Então, se a vida é essa corrida e a eternidade é o destino, a grande questão que fica é: qual é o verdadeiro propósito por trás de cada passo? Uma reflexão que conecta diretamente as nossas ações do dia a dia ao nosso destino eterno.